Ainda que não possamos manejar o futuro, estamos angustiados por isso. Talvez porque não dominemos o futuro. Essa ausência de controle é a causa pela qual isso nos atemoriza. Ou cogitamos que podemos comandá-lo através da reflexão sobre isso, ou talvez pleiteando a divindades, somente para constatar que o futuro mantém-se imprevisível apesar de nossas diligências. Os antigos adeptos do estoicismo ansiavam por aceitar a imprevisibilidade do futuro e diversas outras situações fora do controle do indivíduo. Aspectos que não estão sob nossa alçada não devem ser nossa prioridade. Em última análise, não conseguimos prever suas direções. Tentar é desperdício de tempo e incita a medo e ansiedade. Essas emoções, denominadas pelos estoicos como paixões, são prejudiciais à serenidade mental. Não desejamos consumir nosso valioso tempo preocupando-nos com o próximo passo, concorda? Contudo, diversas pessoas encontram-se nesse lamentável estado de preocupação incessante, mesmo com assuntos de menor importância. Conforme a visão de Epicteto, deveríamos concentrar-nos estritamente nas coisas sob nosso controle, e desconsiderar com desprezo aquelas que não estão sob nosso domínio. Mesmo as questões que consideramos suficientemente significativas para dedicar nossa energia mental não merecem nossas preocupações. Se apenas nos importássemos com nossas próprias ações, pensamentos, opiniões e atividades, então as coisas fora deles não serão da nossa conta e, portanto, não nos preocuparemos ou anteciparemos com medo, elas simplesmente vão e vêm, como ataques de chuva ou ondas do mar, e manteremos a paz interior apesar deles. Parece tão descomplicado e racional. No entanto, a maior parte das pessoas confirmará que este modelo estoico de uma mente inabalável é desafiador e talvez praticamente inatingível. Contudo, não fique apreensivo, mesmo que haja um mínimo de avanço, uma ligeira diminuição das preocupações, muitos consideram isso como um aprimoramento bem recebido. Então, como podemos interromper nossa inquietação acerca de coisas que não estão ao nosso comando, especialmente se isso constitui a essência de nossas ações? Felizmente, nos escritos deles, os estoicos nos legaram alguns remédios valiosos que poderiam nos auxiliar a nos preocuparmos menos em um cosmos desordenado. 1. Ser prudente. Poderíamos ver o ato de nos preocupar como uma forma de indulgência. Os indivíduos aflitos imergem em suas inúmeras cogitações sobre o porvir, todas elas narrativas fabricadas por eles mesmos. Como se fosse o nosso programa televisivo ou videogame predileto, optamos por nos divertir com essas quimeras e mantê-las ocupando nossas mentes. Contudo, conforme argumentou o político e escritor estoico Sêneca, o jovem, adotar tal postura não é uma maneira saudável de existir. Ele sustentou que, frequentemente, a mente cria representações falsas daquilo que nossos sentidos percebem, tornando a realidade mais sombria do que é. Ele afirmou: a mente por vezes gera para si representações distorcidas do mal, mesmo quando não há sinais que indiquem qualquer malevolência. Deturpa de modo desfavorável alguma palavra de significado ambíguo, ou imagina que alguma animosidade pessoal seja mais grave do que realmente é, não considerando o quão irritado o inimigo está, mas até onde ele pode chegar se estiver enfurecido. Fim da citação. Essas ilusões podem aparentar ser proveitosas, pois acreditamos que podemos utilizá-las para prever o futuro. No entanto, ao preencher nossas mentes com todas essas imaginações e especulações, podemos infligir sofrimento desnecessário a nós mesmos e aos outros. O pânico é contagioso. E, portanto, se propagarmos desgraça e tristeza, outros seguirão o exemplo. Por exemplo, avistamos um grupo de homens se aproximando à distância. Desconhecemos esses homens, não sabemos de onde vêm ou quais são suas intenções. Movidos pelo avistamento desses homens, agora concebemos as fantasias mais delirantes. Estão vindo nos capturar, provavelmente nos sequestrarão e, em seguida, nos infligirão torturas usando os métodos mais brutais. Com mãos trêmulas e pernas vacilantes, enquanto o suor escorre de nós, informamos aos outros que nossas vidas chegaram ao fim. Todos começam a entrar em pânico. No entanto, com o passar do tempo, mesmo que pareçam ameaçadores, esses homens simplesmente passam por nós. Alguns inclusive nos cumprimentam. Em suma, nada terrível ocorreu. Na maioria das vezes, nossas conjecturas sobre o futuro não se concretizarão. Elas não existem além de nossas mentes.
Ainda assim, muitos gastam, mesmo assim, a cada hora do dia, concebendo e nutrindo essas fantasias. Entretanto, conforme expressou Sêneca, a vida não merece ser vivida e não há limite para nossas tristezas se nos entregarmos totalmente aos nossos medos. Nesse quesito, permita que a prudência o auxilie e desconsidere com determinação mesmo quando isso está evidente a todos. Fim da citação. Dessa forma, Sêneca nos proporciona uma solução que podemos empregar para nos resguardarmos contra a catastrofização, sermos prudentes. Nesse contexto, ele parece indicar a necessidade de estarmos vigilantes em relação às nossas fantasias e mantê-las afastadas ao máximo possível. Portanto, mesmo quando há um claro indício de que uma ameaça pode surgir em nossa direção, devemos manter a prudência em nossos pensamentos sobre o assunto, de acordo com Sêneca. Assim, é uma forma de autodomínio, o controle sobre como nos envolvemos em nossos pensamentos, requerendo prática nesse caso. 2. Não ser um batedor covarde em seus discursos. Epicteto menciona um batedor receoso que foi despachado a Roma e regressou apavorado. O batedor relatou que a condição de Roma é horrenda. Há falecimento, há banimento, há escassez, e todas essas coisas são consideradas terríveis, com o inimigo pairando sobre elas. Entretanto, quando Diógenes foi enviado a Roma como batedor, voltou com um relato distinto. Ele não refutou o que o outro batedor havia testemunhado. Certamente havia falecimento, banimento e escassez. Porém, em vez de entrar em pânico diante desses aspectos, ele afirmou: a morte não é má, pois não é desonrosa. Dormir nu no chão é o sofá mais macio. Não há nenhum inimigo nas proximidades. Tudo está repleto de serenidade. Fim da citação. Quando indagaram a Diógenes por que ele acreditava que não havia nenhum inimigo próximo, ele declarou: não fui atingido por nenhum míssil, fugi, ou sofri algum ferimento. Eu não escapei de ninguém, não é? Fim da citação. Não é a situação em si, mas como a interpretamos que nos causa aflição. O batedor receoso e Diógenes ambos depararam-se com o mesmo cenário. No entanto, mesmo que o batedor tenha percebido isso como terrível, Diógenes classificou-o como repleto de serenidade. A distinção crucial entre as duas observações reside na forma como julgam o que presenciaram. Se percebermos as coisas que observamos como terríveis, não é surpreendente que nos inquietemos com a possibilidade de ocorrerem. Enquanto o batedor temia intensamente o que tinha visto em Roma, em sua mente, o inimigo já estava sobre eles. Por outro lado, Diógenes não encarava nada do que testemunhava como ameaça ou terrível, e, portanto, para ele, não havia razão para inquietação. Conforme os estoicos, Diógenes viu a situação em Roma de maneira mais precisa. Nenhum inimigo estava se aproximando. A morte, o banimento e a escassez não são terríveis, pois essas questões não conflitam com a virtude, são consideradas indiferentes. Indiferentes não são bons nem ruins e não contribuem ou diminuem a felicidade. Por exemplo, a morte é um desprezo indiferente, o que significa que, embora se oponha ao bem-estar físico humano, ou seja, ao seu término, a noção e a ocorrência da morte não necessariamente impactam a nossa felicidade enquanto estamos vivos. A morte é uma parte inevitável da vida e acontece quando ocorre. Assim, o antídoto aqui é enxergar as coisas com clareza e avaliar se verdadeiramente merecem nossa preocupação. 3. Não ser um mendigo de acordo com os antigos estoicos. Zeus, o soberano dos deuses, determina os eventos que nos ocorrem, e independentemente dos pensamentos e preocupações que possamos ter, nada pode impedi-lo. Contudo, isso não implica que sejamos totalmente impotentes. Zeus concedeu aos seres humanos mortais um presente especial, a capacidade de escolher. Embora possamos ser incapazes de desafiar seu domínio, temos a liberdade de decidir como lidar com as circunstâncias que ele nos apresenta, por mais desafiadoras que sejam. Tudo o que Zeus executa, deseja e decide está além de nossa esfera de controle. Por vezes, ele pode ser tão volúvel quanto o clima holandês. Deseje algo nas mãos de Zeus, e esteja preparado para a decepção. Oponha-se a algo que Zeus decreta, e enfrentará uma jornada árdua. Assim, ao nos preocuparmos com o que está por vir, deixamos nossa felicidade à mercê dos caprichos do destino. Quanto mais ansiamos por algo, maior é a propensão para a inquietação. E se meu cônjuge for infiel?
E se eu perder meu emprego? No entanto, nenhuma preocupação, ou prece, nesse contexto, alterará o desfecho final do destino. Por que concentrar-se no que está além de nosso controle? Por que não direcionar nossa atenção ao que está sob nosso domínio? Cito: ou os deuses têm poder ou não. Se não têm, por que orar? Se o têm, então por que não orar por algo diferente em vez de orar para que aconteçam ou não aconteçam coisas? Ore para não sentir medo, ou desejo, ou tristeza. Se os deuses têm o poder de intervir, certamente podem conceder isso a nós. Mas essas são questões que os deuses deixaram a nosso cargo. Assim, não seria melhor cumprir o que cabe a nós, como seres livres, em vez de sermos passivamente controlados pelo que está além, como escravos ou mendigos? E o que o leva a pensar que os deuses não se importam com o que está sob nosso controle? Portanto, esta passagem das reflexões de Marco Aurélio nos oferece duas abordagens para o futuro: concentrar-se nas coisas que estão sob nosso controle ou orar aos deuses como mendigos para que aconteçam, ou não aconteçam, certos eventos. Os deuses nos livrarão do infortúnio ou não? Há, portanto, duas soluções para esse dilema. A primeira solução é de alguma forma influenciar o destino para obter exatamente o que desejamos, evitando assim a preocupação com o resultado. No entanto, como observaram corretamente os estoicos, isso não é possível. A segunda solução é desejar exatamente o que ocorrerá. Em seu Enchiridion, Epicteto afirmou que se desejarmos que nossos filhos, cônjuge e amigos vivam eternamente, somos tolos, pois desejamos controlar aspectos que não estão sob nosso domínio. Mas, segundo Epicteto, se desejarmos que nossos desejos não se frustrem, isso está sob nosso controle. Pratiquemos, então, o controle sobre o que está ao nosso alcance. Este controle nos torna senhores de tudo o que é capaz de conferir ou retirar algo que desejamos possuir ou evitar. Aqueles que desejam verdadeira liberdade não devem almejar nada que dependa dos outros, caso contrário, estarão inevitavelmente submetidos à condição de escravos. Concluindo, de acordo com os estoicos, se nossa satisfação não estiver atrelada às circunstâncias externas, somos verdadeiramente livres. Nada do que ocorrer irá perturbar nós. E então, se aceitarmos qualquer coisa que o futuro nos proporcionar, o que restará para nos perturbar? 4. Encontrar uma satisfação no destino. Quando nos perturbamos, indica se o dia seguinte nos agradará ou não, dependendo dos critérios que estipulamos para isso. Receamos que o porvir se revele de maneira não condizente com nossas expectativas. Por exemplo, angustiamo-nos com a possibilidade de perder nossos empregos, pois desejamos um futuro onde ainda mantenhamos nossos empregos. Ou aspiramos a ser reconhecidos no futuro, então afligimo-nos por não sermos conhecidos. Ficaremos insatisfeitos se o futuro não nos proporcionar o que almejamos. Também ficaremos insatisfeitos se nos proporcionar o que não desejamos. Em ambos os casos, permitimos que circunstâncias externas, que não estão sob nosso controle, determinem nossos sentimentos. A humanidade, de maneira geral, associou seus estados mentais a circunstâncias externas. E assim, frequentemente, passamos nossos dias buscando fontes externas de contentamento e evitando fontes externas de aflição. Mas ao fazer isso, nosso sofrimento não terá fim, pois o mundo externo não é confiável. Os textos nos convidam a refletir sobre a importância de desvincular nossa felicidade de circunstâncias externas, abraçando a aceitação do que não podemos controlar e exercendo controle sobre nossas reações e desejos. A filosofia estoica destaca a verdadeira liberdade encontrada na satisfação interior, independentemente do que o futuro nos reserva. Se você apreciou essa exploração sobre a mentalidade estoica e encontrou valor nas reflexões propostas, não hesite em deixar seu like e considerar a inscrição no canal para mais conteúdo inspirador e filosófico. Suas interações são muito bem-vindas, e ficarei feliz em continuar compartilhando insights significativos com você. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima!